do Corinthians, Hugo Souza. Olha, eu tenho feito bastante jogos do Corinthians, tá, Christian? É difícil a gente não colocar o Hugo como um dos melhores em campo em todas as partidas que eu fiz. Que goleiro que passa confiança, tranquilidade. É o cara que tá com a sorte em dia, cara, porque ele que origina a jogada do primeiro gol e a bola ainda resvala e cai no pé certo, né? Cai no pé do Thales Magno, então é um goleiro que tá com os ventos a favor. 4 estrelas pro Hugo. 4 estrelas pro Hugo Souza. A bola bateu no Elinho, agora que eu consegui. Foi no Elinho, né? Exato. Mateuzinho. O Mateuzinho, eu achei que defensivamente não contribuiu negativamente tanto para a equipe do Corinthians e aproveitou em alguns momentos os espaços do ataque. Não achei que fez um jogo ruim não, o Mateuzinho. 3 estrelas para ele. 3 estrelas para Mateuzinho. Félix Torres. Esse aí é um zagueiro que eu acho engraçado, porque tem momentos do jogo que ele dá uma desligada, Christian. Ele perde um pouquinho o foco, perde a concentração, acaba cometendo um erro ou outro, errando uma saída de bola e acaba colocando o adversário no confronto. Então, o Félix tem que melhorar um pouquinho esse lado, de ser, às vezes, muito displicente, né? Às vezes eu sinto isso nele. É um zagueiro displicente, que às vezes parece que o jogo não vale nada. Eu vou deixar ele com 2 estrelas. Eu só discordo de você em 2 coisas. Diga. Eu acho que não é às vezes, eu acho que é sempre. E eu acho que ele realmente ele dorme mesmo. Ele não sabe o que ele tá fazendo com a bola, porque é impressionante o quanto de bola que ele entrega pros caras. Alguém precisa lá no setor de análise do Corinthians, alguém precisa pegar esses dados do Félix Torres, botar na tela e ver quantas bolas ele entrega pro adversário. É muita coisa mesmo. Meu Deus do céu, acho que todas, lógico que não, mas a maioria das bolas que sai ali da defesa do Corinthians e já vai pro adversário, seja lá pro campo de ataque quando ele se livra da bola ou que ele solta a curtinha ali mesmo, a maioria que vai errada, que muda de time, sai do pé dele, cara. É uma coisa impressionante. 2 estrelas pra ele. E o Kaká? O Kaká fez um excelente primeiro tempo, muito bem no jogo aéreo, que é o seu ponto forte, inclusive subiu tanto que quase deu uma voadora, deu uma voadora no jogador do Bragantino, e no segundo tempo caiu um pouco de produção. Acho que a zaga do Corinthians voltou para o segundo tempo menos concentrada em relação ao primeiro, mas o Kaká fez um bom jogo, nessa reta final conseguiu segurar o Rojão. 3 estrelas para ele. 3 estrelas pro Kaká. Gustavo Henrique. Outro que pra mim tem crescido de produção, tá? Com a camisa do Corinthians. Tem voltado a ter uma confiança, voltado a encontrar uma segurança na defesa. É um zagueiro que faz muito bem esse zagueiro central, né? Que fica na cobertura dos 2 zagueiros. Porque ele não é muito rápido, mas ele é preciso no corte. Ele usa muito bem ali a sua estatura para tentar chegar e bloquear as jogadas do adversário. Então eu vou deixar o Gustavo Henrique com 3 estrelas. Pra mim, tem conseguido uma ascensão aí no time do Corinthians. 3 estrelas, Gustavo Henrique. Matheus Bidu. O Bidu foi muito bem no primeiro tempo, fez uma dupla interessantíssima ao lado do Thales Magno, os dois se entenderam muito bem, a jogada do segundo gol é puramente os dois, né? O Thales Magno consegue fazer ali o pivô, o Bidu tem o espaço, consegue o cruzamento, o Thales Magno já tá lá para acompanhar e fazer o segundo tempo corintiano. Então, o primeiro tempo muito bom do Bidu ofensivamente, um segundo que defensivamente ele foi mais exigido e no ataque não teve tantas oportunidades, mas no geral um bom jogo do Bidu, 3 estrelas. 3 estrelas para Matheus Bidu. Ranielli. O Ranielli, que eu não sei se saiu por questão física, se foi uma questão de poupar para um jogo importante que vai ser contra o Fluminense na Neoquímica Arena, um jogo que é confronto direto pelo rebaixamento, e o Ramon já quis poupar alguma das suas principais peças, mas o Ranielli fez um bom primeiro tempo, fazendo a proteção da defesa, conseguindo dar uma intensidade, pegada ao meio de campo, que é o seu ponto forte. 2 estrelas para ele. 2 estrelas para o Ranielli. Charles. O Charles também achei que fez um excelente primeiro tempo, a proteção na defesa. Ele é um volante que tem um pouquinho mais a parte técnica, que tem um pouco mais o passe. Acaba não falhando, mas estando junto ali na jogada do gol do Bragantino. Mas é aquela questão, se ele faz a falta, fatalmente o jogador do Bragantino ia pressionar pelo cartão amarelo e acho que o juiz ia acabar cedendo. Então ele fez o que pôde. Eu vou deixar o Charles também com 2 estrelas. 2 estrelas para ele. Giovani.
Giovani, que também não fez um jogo tão participativo assim, mas mesmo assim fez o gol, é o que importa, é bola na rede. É um jogador que iniciou muito bem o jogo, conseguindo trazer uma boa dinâmica pelo lado direito, é um cara que tem um bom drible, eu acho que é um jogador que o Corinthians tem que ir aos poucos, porque ele pode dar bons frutos, viu? Eu gosto muito do futebol do Giovani, sempre quando ele entra, ele consegue ajudar o Corinthians de alguma forma, seja com a bola, seja sem ela, é um cara muito voluntarioso. Vou deixar ele com 4 estrelas, afinal, fez o gol, e é um gol que dá uma vantagem importantíssima pro Corinthians na Neoquímica Arena. 4 estrelas pro Giovani. Antes de eu ir pro... O Thales Magno foi o craque 5 estrelas. Pedro Raul, dito tudo isso, Pedro Raul. Olha, o Pedro Raul no primeiro tempo não foi mal. Se a gente for fazer uma análise franca aqui, não foi mal. Ele participa dos 2 gols, dá assistência pro segundo, uma assistência bonita, uma cabeçada ali ajeitada pro Thales Magno. Mas é um jogador que tem dificuldades com a bola, né, Christian? Tem dificuldades com a bola, não consegue fazer muito a parede e é um cara grandalhão. Então, se você não consegue fazer o pivô, fica difícil você ser produtivo para algum time. Mas dentro do que foi o jogo no primeiro tempo, eu acho que ele contribuiu bastante para o placar do jogo. Acho que também nesse lance que ele fica cara a cara, faltou um pouco de confiança para ele tomar a decisão mais rápido. Ele demora muito e gera esse tempo aí para a recuperação do Eduardo. E mesmo assim, acho que ele ia tomar a decisão errada. Porque você tá cara a cara com o goleiro, meu amigo, você fuzila, irmão. Fuzila, tenta fazer o gol de qualquer jeito, não tenta fazer o golaço. Pra fazer média com o torcedor, que eu acho que foi isso que ele quis fazer. Ele viu que já tinha participado dos 2, falou assim, agora eu vou fazer um golaço que eu viro titular e todo mundo vai ter que me engolir. Mas aí, demorou um pouquinho e perdeu uma grande chance. Mas o Pedro Raul eu vou deixar com 3 estrelas. 3 estrelas para Pedro Raul. Bom, vamos pro pessoal que entrou. Rian. O Rian entra para retomar aquela pegada no meio de campo. Eu acho que ele entra cumprindo a função, mas nesse momento o Bragantino empurra o Corinthians para trás. Não é por culpa dele, mas é um momento do jogo difícil que o Rian entra e acho que ele consegue contribuir com bons desarmes, com aquela chegada forte, chamando a torcida. Então, 2 estrelas pro Rian. 2 estrelas pro Rian. André Ramalho. Entra também na tentativa de fechar a casinha, fazendo ali um primeiro volante, né? Aquele cara que faz o cabeça de área, né? O volante que protege a área mesmo do sistema defensivo. Eu acho que ele contribui bem, acho que ele consegue proteger bem. Vou deixar ele com 3 estrelas. 3 estrelas para André Ramalho. Pedro Henrique. O Pedro Henrique foi uma tentativa do Ramon de você ter um escape pro contragolpe, mas na prática ficou longe de funcionar. A bola não chegava pro Pedro Henrique. Quando chegava quadrada, né? Ele tinha que se virar, ia aqui aos trancos e barrancos, trombando com o zagueiro, então ficou difícil pro Pedro Henrique. Vai ficar com 1 estrela. Parecia aquele dia da caminhonete. Quantas estrelas? 1 estrela. 1 estrela pro Pedro Henrique. Rodrigo Garro. Outro que entra nessa reta final com a função de segurar a bola, de segurar, cavar faltas, e ele consegue fazer isso, né? O Garro é um jogador que ele acaba irritando muito os jogadores adversários porque ele tem qualidade, né? Ele tem a parte técnica, tem aquele jogo ali do argentino que sabe fazer a catimba, então isso tudo aí acho que ele contribuiu um pouco para bons minutos que passaram, bons segundos, melhor dizendo, que passaram e fizeram o relógio correr. Então, 2 estrelas pro Garro. 2 estrelas para Rodrigo Garro. Para terminar os jogadores, Matheus Araújo. Aí a última tentativa dele de tentar cadenciar um pouco mais ao jogo, ficar com a bola no pé, mas nesse momento é pura pressão do Bragantino e o Matheus Araújo entra mais como um volante do que um meia de ofício, né? Um cara entra mais para marcar do que para jogar de fato. Vai ficar com 1 estrela. 1 estrela para ele. Ramon Dias. O Ramon Dias, interessante essa, hein? Eu vou deixar ele com 3 estrelas, porque a postura no primeiro tempo do Corinthians me surpreendeu muito. O Corinthians que marcou muito bem, saiu em velocidade, sabendo o que ia fazer com a bola. Acho que isso que é importante pra gente frisar. O Corinthians é um time que sabia o que fazer no contra-ataque. Tava tomando a decisão certa, e acho que isso passou do Ramon. Acho que o Ramon treinou muito esse contragolpe, que foi algo que o Corinthians pecou demais nas últimas partidas, e não pode perder gols assim em jogos importantes de mata-mata, de Campeonato Brasileiro, que você tá brigando contra o rebaixamento.
Mas no segundo tempo, eu acho que ele bagunça um pouco o time. Eu acho que ele dá uma bagunçada, eu acho que ele fecha a casinha